E aí pessoal, aqui quem está falando é o Valdir e nesse vídeo a gente vai aprender a como usar o tracker para analisar o experimento do hovercraft ou para qualquer movimento retilíneo uniforme. Bom, primeiramente, no vídeo anterior eu ensinei a como baixar o tracker e talvez para vocês, no momento quando vocês finalizam a instalação do tracker, pode ser que o ícone do tracker não apareça aqui na tela de vocês. E para vocês conseguirem acessar o aplicativo do tracker, caso não apareça aqui na página de entrada, né? Vocês podem vir aqui, ó, e digitar o nome tracker, que ele vai aparecer. Caso não apareça dessa forma, vocês podem vir aqui, ó, em explorador de arquivos. Vocês vão aqui em este computador, disco local, e aqui em arquivos de programa. Aqui você vai encontrar a pasta do tracker. Se você instalou tudo direitinho, vai aparecer aqui. Então você clica e esse ícone aqui, ó, aplicativo, esse é o aplicativo do tracker. Então, se você quiser pegar, né, o aplicativo para a área de trabalho aqui, você só clica no botão direito, clica no botão direito e mostrar mais aqui. E aqui, ó, enviar para a área de trabalho, criar atalho. Então vocês clicam aqui, né, aqui eu já criou outro, tá? Bom, para começar a análise, né, eu sugiro vocês, antes de iniciar o tracker e tal, quando vocês já tiverem produzido o seu vídeo, né, do experimento, vocês criarem uma pasta, né, aqui na área de trabalho mesmo, com o nome, por exemplo, vídeo para análise. E dentro dessa pasta, vocês colocam o vídeo que vocês vão analisar, tá bom? Bom, dito isso, vamos abrir o tracker. Bom, essa aqui é a tela inicial dele, né? Deixa eu maximizar aqui. E nesse momento vocês podem vir aqui, ó, em arquivo, que esse procedimento ele vai para a gente colocar o vídeo, né, no tracker. Então vocês clicam em arquivo, open e aqui, ó, file chooser. Vocês clicam e nessa telinha vocês podem clicar aqui nessa casinha, que essa casinha é né, tem as pastas da área de trabalho. Então tá aqui, ó, a pasta que eu criei para colocar os vídeos, né? Então vou abrir a pasta e esse vídeo aqui, ó, que eu renomeei como RU. Esse é o vídeo que eu vou analisar. Abrir. Pronto. Bom, a interface é essa, né? E aqui tem alguns botões com algumas funções. Por exemplo, esse ícone aqui, ele dá play no vídeo. Então você clica e o vídeo segue. Esse botãozinho aqui, ó, ele serve para voltar o vídeo para o começo. Então você clica e ele volta para o começo, tá vendo? Se você quiser que o seu vídeo fique em loop, por exemplo, vou dar play e ele parou, né? Eu vou ativar essa opçãozinha aqui, ó, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu ativei e quando eu dou play no vídeo, ele volta para o começo e fica em loop, tá? Então, qual é o primeiro passo para a gente fazer a nossa análise? O primeiro passo para a gente fazer a nossa análise é definir a parte inicial do vídeo, quando o vídeo será analisado. Por exemplo, a gente pegou duas tiras aqui, né? As tiras de 50 centímetros de distância, e eu quero iniciar a minha análise quando o hovercraft estiver aqui passando por cima em cima da linha de chegada, né? Então, para isso, a gente faz o seguinte: a gente pode dar play e pronto. A partir desse momento, né, eu posso usar essas funções aqui, ó, essas setinhas em azul, que se eu clicar nela, ela né, vai frame por frame. Então eu escolho o frame em que o hovercraft passa bem em cima da linha de partida, né, ó, mais ou menos aqui. Não necessariamente, né, precisa ser
mesmo em cima, tá, pessoal? Esse percurso é mais como uma referência, né, de comprimento. Vocês vão entender um pouco daqui a pouco. Bom, mais ou menos aqui a linha de saída, né? E aí vocês podem clicar no botão direito aqui, ó, desse símbolozinho e determinar este como quadro inicial. Pronto. Agora vamos definir o quadro final. Vamos dar play e quando estiver bem pertinho aqui, dou pausa e analiso frame a frame. Então eu posso dizer que aqui ele já cruzou a linha de chegada, né? Então vou definir aqui como quadro final. Pronto. Primeira etapa está feita. A partir disso, a gente vai fazer o seguinte. Bom, pessoal, feito essa definição, né, do início e fim do movimento, vamos ver como ficou. Não, chegou ali e parou. Pronto. O próximo passo, a gente vai dizer para o tracker, né, quando é que começa o movimento, né? Onde é o espaço 00. Para isso, a gente vai usar esse ícone aqui, ó, que é os eixos de coordenadas, né? Tá. Esse eixo de coordenada, a gente tem a linha vertical, que indica o eixo Y, e essa linha horizontal, que indica o eixo X. Esse tracinho aqui no eixo X, ele indica o lado positivo do eixo X. Então, esse lado aqui é o lado positivo. Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa calibrar a inclinação do vídeo. Porque quando você for gravar, às vezes o seu celular está um pouquinho inclinado, né, em relação à horizontal. Então, esse eixo aqui nos ajuda a deixar a inclinação do vídeo certinho. Então, a gente percebe que essa parte aqui está um pouquinho maior e essa parte está um pouco menor, né? A gente percebe que tem essa angulação, ó, a mesa como se tivesse assim. Bom, então a gente vai ajeitar aqui, para deixar reto. Pronto, aqui já é suficiente. E a gente vai colocar a origem do eixo no ponto zero do movimento, que vai ser aqui, ó, a linha de partida, né? Então eu vou colocar aqui como um ponto 00. E lembrando que essa parte aqui do eixo X é o lado positivo, então vai de 0 até, né, mais infinito positivo. Tá. E só que a gente tem que dizer para o tracker, né, que o tracker, do jeito que está aqui, ele não sabe. Eu vou dar play e ele não sabe dizer qual foi essa distância que o hovercraft percorreu, porque ele ainda não tem nenhum parâmetro de comprimento. E agora que vai entrar a questão das fitas aqui, né, do percurso. Por quê? Porque a gente vai definir essa distância. Como é que a gente vai definir essa distância? A gente vem aqui, ó, em fita métrica, novo, bastão de medição. Pronto, aí vai gerar essa retinha azul aqui e a gente vai, ó, puxar, né, uma extremidade para cá e a outra extremidade no outro. Pronto. Eu medi essa distância e, assim como o relatório do roteiro de vocês, né, ela tem 50 centímetros, que equivale a 0,5 metros. Tá? Vocês botam 0,5 e dá um Enter. Ok, e agora está tudo ok para a gente começar a analisar esse movimento. O próximo passo é definir a trajetória do hovercraft. E como é que a gente faz isso? A gente vai analisar frame a frame e fazer uma marcação do hovercraft frame por frame. Como é que faz isso? A gente vem aqui, ó, em trajetórias, novo, ponto de massa. Pronto, nesse momento vai abrir essas duas gradezinhas aqui, né?
E aí vocês escolhem um ponto fixo do hovercraft. Eu vou escolher exatamente aqui, ó, na tampinha. E vocês seguram a tecla Shift e com o mouse clica no botão direito, onde você quer. Então eu vou clicar bem aqui. Pronto. Quando eu cliquei, ele já pulou para o outro frame. E aí eu tenho que ir segurando o Shift ainda e fazendo essa marcação. Então a gente vai fazer a marcação. Com o scroll mouse você pode ampliar ou distanciar demais. Então a gente vai tracejar até o ponto de chegada para conseguir analisar o movimento. Pronto. Ok, a gente analisou, a gente marcou, né, todos os pontos. Agora eu vou dar play e vamos ver o que vai acontecer. Os pontos estão todos marcados. Pronto. Vou desativar essa opçãozinha de loop, né? Só pra... Pronto, para voltar você pode clicar aqui. Pronto. Depois dessa marcação, ele gerou esses dois gráficos aqui, né? Pessoal, o movimento que a gente quer analisar é o movimento retilíneo uniforme, né? E nesse caso, é o movimento que está no eixo X, é um movimento dessa forma, né? Os movimentos para cima e para baixo, para a gente não vai ser relevante nesse caso, né? Então, a gente vendo aqui esses gráficos, a gente percebe que esse gráfico aqui é o X, né? Em relação ao tempo. Então, esse gráfico representa esse movimento aqui, ó. Já esse outro gráfico aqui é o Y em relação ao tempo, que indica a posição do hovercraft em relação a essa reta aqui, ó, essa vertical. Então, para experimento, essa parte aqui a gente vai descartar, ok? A gente vai trabalhar apenas com esse gráfico aqui, X vezes o tempo. Bom, vocês já devem saber que no movimento retilíneo uniforme, o gráfico da posição em relação ao tempo tem que ser uma reta, né? Tem que ser uma reta, ou crescente ou decrescente, de tal forma que a cada segundo, né, a cada instante de tempo, ele percorra um mesmo deslocamento. Bom, tá. Vocês percebem que essa reta aqui está, né, esse gráfico, na verdade, está mais ou menos uma reta, está quase uma reta, né? Então, ó, vamos dar 2 cliques nela e vai abrir essa outra página, que aqui a gente tem o mesmo gráfico. E aqui a gente vai aqui, ó, em analisar, ajuste de curva e linear. Pronto, ele fez um ajuste de curva linear. Pronto. Agora, o que a gente vai observar? A gente vai observar que ele deu essa função aqui, né? Ó, x é igual a at mais b. E desse lado aqui, ele deu, ó, quem é A? O A, ele falou que é esse aqui, ó, 3,07. Esse número depois do mais ou menos, a gente vai descartar, tá? A gente não vai usar ele. Então, quem é A? A é 3,07. Só que esse E menos 1 indica que essa vírgula, na verdade, ela vai andar para a esquerda, uma vez para a esquerda. Então, o A, na verdade, é 0,3. E esse B? Vamos lá. Esse B está aqui 1,3, mas na verdade, né, tá o E, ó, E menos 2. Então, a vírgula vai andar 2 vezes para a esquerda. Então, é na verdade 0,013, né? Que esse 3, como é pequeno, a gente pode só considerar como 0,01. Tá, vamos analisar melhor isso para entender melhor. Ó, percebam aqui a função x é igual a at mais b. Tá, agora vamos fazer uma comparação. Ó, aqui a gente tem a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme, né, que vocês já sabem, que é st, que é s, né, é igual a s0 mais vt. E no tracker, ele dá essa função aqui, ó, não é?
Vamos lá. Ó, x a t mais b. Se vocês perceberem, o a representa o v dessa função aqui. Então, o a é, na verdade, a velocidade do hovercraft. E ele possui uma velocidade constante, né, porque é um movimento retilíneo uniforme e não tem aceleração. Já o b, quem é o b lá no tracker? É o espaço inicial. Então, aqui, ó, o b é igual ao espaço inicial, porque ele não acompanha o t, não é? Ó, quem acompanha o t é o v. Então, o a é igual ao v. Vamos voltar lá. Quem é a? A é 0,3, né? Esse 0,7 a gente também pode desconsiderar. Então, o a é igual a 0,3. Então, o a é igual a 0,3. Só que quem é a? É a velocidade. Então, a velocidade do nosso hovercraft é 0,3 metros por segundo. Já o espaço inicial, né, que é o b lá do tracker, é 0,01. Vamos lá de novo. Aqui, ó. Na verdade, 0,013. Só que como esse 3 é pequeno, a gente pode só considerar como 0,01. Certo, pessoal? Feito essas análises aqui, a gente pode fazer a função horária do nosso hovercraft, que a gente analisou. A gente sabe que a função é essa daqui, não é? Então, e a gente sabe quem é o S0 e quem é o V. Então, a gente substitui o nosso V e o nosso S0 nessa função, que a gente encontra a nossa função horária da posição, né, do nosso hovercraft. Então, S de t é igual a S0, que é 0,1, mais 0,3t. Esse 0,3 é a nossa velocidade. Bom, pessoal, foi isso, né? Eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês consigam fazer o experimento e analisar e entender melhor, né, do que se trata esse movimento retilíneo uniforme. E, bom, obrigado e até a próxima, pessoal.